Só enquadrar, a gente tá parecendo uma dupla sertaneja. Camisa xadrez só xadrezinho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal Resenha Teológica. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo o pastor Franklin Ferreira. Pastor... William, é um privilégio estar com você nesse canal. Já tenho recomendado vários dos seus vídeos na minha página no Facebook. Muito obrigado pelo convite, é muito bom estar com você aqui. Privilégio todo meu, me sinto meu também, honrado. Pastor, nesse contexto desse trabalho que eu faço aqui na internet, YouTube, e a gente tem visto um avanço, um crescimento aí da fé reformada, principalmente por causa da internet, a gente entende que a internet, então, ela tem esse lado benéfico, tem alcançado mais pessoas. Eu vejo os autores fazendo um link dizendo que a internet hoje seria o que foi a imprensa de Gutenberg na reforma, né? Sim. Mas com isso vem muita confusão, né? Muita bagunça e a gente tem visto um calvinismo de internet desassociado da igreja e tal. Como que você, que também é uma pessoa ligada aí nas redes, produz conteúdo para as redes, lida com essa questão? Como que você vê isso? E que conselhos você daria para esses novos calvinistas? Você levantou uma série de questões bem importantes aí, William. Primeiro, a gente tem que reconhecer o poder das redes sociais. Sim. As redes sociais acabaram dando voz para homens e mulheres comuns, como a gente. Nós não estamos ligados a nenhum conglomerado de comunicação, nenhum desses várias organizações jornalísticas que dominaram a pauta durante muito tempo, né? Então a gente começa a notar que essas novas formas de comunicação, né, de interatividade, elas, por assim dizer, democratizaram a informação. Ela não é monopólio mais de certas pessoas ou certos grupos. E, sobretudo, no campo da fé reformada, a gente tem que ser muito grato às redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, por causa dessa disseminação, o avanço da fé reformada para todo quadrante do país, né? Então, nós vemos pessoas aí, todo canto do nosso grande país, ouvindo John Piper, D. Carson, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Luiz Saião e outros pregadores desse Frank nível, Ferreira, né? Bem abaixo desses aí, né? Vou ter que chegar no céu, ter que rodar muito para chegar lá no trono. Eles já estão lá batendo papo com o nosso Senhor já no trono, né? Mas assim, isso é uma questão para a gente destacar. Pessoas escrevendo na internet, pessoas cartunistas reformados, né? Como Marcos Nath, por exemplo, disseminando saberes por meio da arte, do desenho. Você com um canal recomendando literatura, recomendando filmes, avaliando, dando sempre uma ótica cristã, né? Então, de um lado, a gente tem que reconhecer que essas ferramentas são uma grande bênção e que nos dão um grande privilégio, né? Mas, como diz lá o tio do Peter Parker, né? Com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. Né? Então, assim, já que nós estamos nessa rede, né, falando para um público diverso, a gente tem que tomar certos cuidados, porque não são só cristãos que estão participando dessa conversa, né? Nós temos incrédulos também, nós temos pessoas que são avessas à fé, olhando a forma como nós nos portamos. Então, não é nem tanto assim um recado para calvinistas, né? Pessoas de diversos tons teológicos ou mesmo políticos, elas podem ser cruéis na rede social, elas podem falar coisas inconvenientes, maltratar pessoas, despejar ódio com as melhores intenções possíveis. Então, eu entendo que se nós queremos de fato ser relevantes na rede social e ter uma voz e ter alcance, a forma de nós tratarmos o outro tem que ser diferente, né? O cuidado com caricaturas reducionistas, com palavrões, com calúnias, difamações, injúrias, há que se ter esse cuidado todo, né? Sobretudo para cristãos. O cristão prima pelo amor pela verdade. A verdade eterna de Cristo em Deus, mas a verdade que se manifesta em nossas relações, né? Então, uma questão assim que eu sempre penso ao escrever nas redes sociais, seja de fé, cultura, política, o que for, é o cuidado
com o que é dito e como é dito. Né? Algumas vezes é até difícil, né? A gente pensa a conjuntura política brasileira, ou pensa em alguns desvios heréticos que a gente tem em nosso meio, às vezes é difícil a gente se conter, né? Aquele zelo para tornar as coisas claras, para usar alguns adjetivos mais fortes, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com o tom da nossa conversa, né? Então, os pais da igreja, segundo, terceiro, quarto século, lutando aí com heresias, o império fazendo pressão sobre as fronteiras da igreja, tentando pressionar a igreja e minar a própria igreja. A igreja ela tinha um procedimento chamado a administração do segredo, né? A ideia era preservar certos ensinos, certas doutrinas dos olhares curiosos, né? A gente não custa lembrar aqui, os pagãos, aqueles que estavam fora da igreja, quando ouviam cristãos se tratando como irmãos, achavam que cristãos tinham algum tipo de amor incestuoso ou algum tipo de amor pervertido. Quando se falava de comer a carne de Cristo, tomar o sangue de Cristo, o pagão associava isso a canibalismo, né? Então havia todo um cuidado por parte da igreja antiga de preservar os mistérios, preservar os segredos. Quer dizer, há algumas doutrinas, há alguns ensinos cristãos que não devem ser expostos em público. E isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Debater, por exemplo, trindade, predestinação, as duas naturezas de Cristo, justificação, há que ter todo um cuidado com a forma como isso é comunicado em público, para que haja de fato um debate proveitoso entre cristãos, mas que o nome de Cristo não seja envergonhado, não seja embaraçado, né? Agora, do outro lado, tem pessoas que veem a internet como um atalho de fato, né? Então elas têm algum nível de leitura, elas são fissuradas em YouTube, seguem os pregadores prediletos delas, então elas veem o Facebook como um tipo de atalho que você pode saltar uma série de etapas e já pular para o Facebook ou para YouTube ou para outra dessas redes sociais, e a pessoa transmitir a ideia de que ela já é um teólogo completo, uma pessoa já acabada, né? Então a forma de tratar o próximo é marcada por soberba, por falta de caridade, falta de paciência, né? Eu costumo dizer o seguinte: o papel dessas redes sociais é primordialmente de informação, de você vincular, constantemente está vinculando informação. Obviamente que essa informação para nós, né, para você, para mim, tem que ter pano de fundo da fé cristã, o teísmo bíblico, pressuposições sobre a graça e a fé e etc., né? Mas ninguém aprende no Facebook, ninguém aprende pura e simplesmente no YouTube. A gente aprende em conexão com outros homens e mulheres de carne e osso, né? É num ambiente de conversa franca, especialmente num ambiente de sala de aula, que as pessoas começam pelo choque de ideias, a crescer, a amadurecer, a se formarem de fato, né? Porque um outro ponto também, inteligência não é simplesmente repetir o que autor A, ou autor B, ou autor C diz. A inteligência é você começar a associar os vários conhecimentos que você tem acumulado e você começar a dar o seu toque pessoal e comunicar essas informações de uma forma diferente, de forma agradável, bonita, atraente, edificante, desafiadora, etc. Então essas são algumas questões que me ocorrem aqui à luz da sua pergunta. Ok. E assim, a gente tem pessoas que estão vindo de outros contextos para a fé reformada. Movimento pentecostal, movimento até neopentecostal. Só que tem também lugares, tem ocasiões onde essas pessoas, por meio da internet, têm contato com a fé reformada, têm contato com pregadores, como você disse, reformados, mas não é fácil para essas pessoas ter uma igreja reformada para congregar. O que essas pessoas podem fazer? Continuar congregando? Ficar só na internet? O que você... Uma pergunta muito boa. Eu digo o seguinte: se essa pessoa está numa igreja que é evangélica, não necessariamente reformada, mas o evangelho ali pregado, né? A centralidade da cruz é destacada, graça, fé, arrependimento, isso é um valor absoluto para essa comunidade. Respeite a linha da comunidade, permaneça ali e edifique aquela comunidade. Agora, diga-se, né, e valorize também, comunique também a mensagem central da fé, que é Cristo crucificado, segundo a Escritura, Cristo sepultado
Cristo ressurreto dentre os mortos, segundo a Escritura, para o perdão dos nossos pecados. Então, se você está nessa igreja que não é reformada, mas ainda está dentro da tradição evangélica, e não há uma igreja reformada perto, valorize essa comunidade, apoie essa comunidade, lide com civilidade com as questões ali da comunidade, tempere eventuais discordâncias com a pitada de bom humor, ok? Porque a gente está falando de crentes, não de inimigos, né? Agora, se a pessoa está numa igreja de linha de teologia da prosperidade, ou do outro lado, né, um cristianismo progressista que rompe com os pilares da fé cristã, com os elementos mais básicos da fé cristã, eu diria, não fique desigrejado ou desigrejada. Tente reunir sua família em casa e celebrar um culto com eles, mesmo que a pregação seja alguém do YouTube, cante os hinos, faça as orações, abre lá o sermão escolhido, ouça aí durante 40 minutos, uma hora aquele sermão, termine com oração, depois pode debater com aqueles que assistiram ali o sermão e ore. Eventualmente Deus pode trazer mais pessoas, eventualmente Deus pode trazer alguém que, se essa pessoa que está reunindo aquele grupo em casa não tem a tarimba para plantar a igreja, eventualmente Deus pode trazer uma pessoa que dê uma direção para o grupo, e o grupo que começou como uma reunião familiar para orar, para se estimular às boas obras, para buscar o Senhor, para ouvir a palavra dele, eventualmente esse grupo pode se tornar uma igreja no futuro. Se vai sair de uma igreja que é evangélica, a pessoa está numa igreja evangélica, os distintivos da fé evangélica são afirmados ali, mas ela não é uma igreja reformada, e essa pessoa descobre que é uma igreja reformada saudável na sua região, saia com civilidade também. Saia dando bom testemunho, agradecendo o tempo que esteve ali, agradecendo o investimento que fizeram, o apoio que eventualmente recebeu do pastor, dos obreiros da igreja. Não sai chutando a canela, dando bico na canela das outras pessoas. Tente sair de forma carinhosa. Se o ambiente é um ambiente de paz, né? A gente não precisa despejar nossa justiça própria sobre os outros, né? Nossa justiça é Cristo, não o que a gente é, o que a gente faz, o que a gente pensa que é, né? Nem ortodoxia é justiça própria também, né? Então a gente, se vai sair da igreja, por arminiana que seja, alguma coisa assim, mas o evangelho está sendo pregado ali, ok, sai de forma com civilidade, demonstrando carinho, isso até é bom testemunho, né, que pode abrir eventuais outras portas mais adiante também. Ok. Muito obrigado, William. Deus te abençoe nesse seu ministério aí. Obrigado. E continue firme aí, edificando a gente com seus vídeos aí. Amém. Até mais, pessoal. Até os próximos vídeos desse canal.